questão de menina poder ou não ser coroinha, na minha visão, eu não deixaria, não permitiria minha filha ser coroinha. Eu explicaria que no altar, o altar é para homens, não é para mulheres, entendeu? Se, quando ela crescesse, ou tivesse completado sua maioridade, ela poderia ser freira, eu diria isso, entendeu? Mas não por achar bonito, se ela realmente tivesse vocação de ser freira, e não por beleza, não por essa questão de não de alguém, não, entendeu? Diria, se você tem vocação, se você tiver um chamado de Cristo, não vá por ninguém, não vá por, ai, achei bonito, ai, porque eu tinha vontade de ser, não. Vocação não é isso, porque depois você pode muito bem sair porque não viu que não era para você, entendeu? Então é isso. Eu creio que não é para menina. Mas nada contra, porque também, quem sou eu, né? O Papa autorizou, né? Fazer o quê? O próprio Papa mesmo declarou que pode, né? Menina coroinha, leitora no altar, auxiliar de comunhão, aquelas ministras, enfim, extraordinárias, enfim. Ele autorizou, entendeu? Isso por meio do Código de Direito Canônico, que as mulheres poderiam, né? Por ele, embora que não implique que possa ser ordenada ao sacerdócio, entendeu? E porque eu creio que não poderia ser, porque fazem sem reconhecimento. E sobre uma lei que especificamente é somente dada aos homens, né? Que somente os homens poderiam ser, entendeu? 7 a 15 anos, não sei se mudou, era para ser só menino, entendeu? Só menino. Eu sempre vi só meninos serem coroinhas. Mas, né, tem essa autorização. O que não podemos fazer nada, porque o Papa colocou, respeitamos. Lembremos que o Papa Francisco estabeleceu os ministérios do leitorado e do acolitado sejam abertos às mulheres de forma estável, institucionalizada, com um mandato especial. Mas o que é maravilhoso aqui, no rito tridentino, mulheres não são coroinhas, entendeu? Não são coroinhas. A Pontifícia Comissão Ecclesia Dei esclareceu que meninas não têm permissão para servir ao altar na forma extraordinária da missa. A comissão esclareceu que a instrução Universae Ecclesiae sobre o motu próprio Summorum Pontificum não permite que alcoólicos do sexo feminino sirvam ao altar na missa antiga. A Universae Ecclesiae afirma que o motu próprio Summorum Pontificum derroga os textos legislativos inerentes aos sagrados ritos promulgados a partir de 1962, incompatíveis com as rúbricas dos livros litúrgicos em vigor em 1962. A permissão para os acólicos do sexo feminino veio por carta circular da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos em 1994. No entanto, as rúbricas do missal de 1962 não permitiam mulheres no presbitério, área da igreja ao redor do altar durante a missa. A carta assinada por Dom Guido Pouso, secretário da Ecclesiae Dei, disse que permitir acólitos do sexo feminino não se aplica à forma extraordinária. O padre Albano McCoy, capelão da Universidade de Cambridge, celebrou a forma extraordinária com acólitos do sexo feminino. Ele disse que não pediu para incluir mulheres em sua equipe de acólitos, mas decidiu, entre aspas, não recusar o pedido de 2 jovens para servir na forma antiga. Sua equipe inclui 6 meninos e 4 meninas. Temos uma equipe de acólitos para todas as missas, ordinárias e extraordinárias. Um rito da liturgia, um grupo de acólitos. Um porta-voz para a Latin Mass Society. Disse que o esclarecimento foi significativo e que todos os bispos devem praticá-lo de acordo com o que foi dito na carta. Quantas vezes nós, ao frequentar a Sagrada Liturgia, a gente não já viu diversos abusos? Comunhão na mão, dançarinos litúrgicos, música secular, pessoas vestidas como se estivessem indo à praia. Isso é que eles foram à missa para começo de conversa. E talvez você se já tenha se perguntado, isso é certo? O que aconteceu? Como chegamos nesse estado? Aqui eu vou tentar mostrar, né, dar todas as informações para que você possa entender não só o que está acontecendo, mas como chegamos aqui, o que está errado e, mais importante, o que você pode fazer, né? Todo mundo já viu, alguma vez, mulher servindo ao pé do altar, meninas coroinhas, em vez de meninos. Começou como um abuso litúrgico e foi constantemente condenado durante toda a história de 2000 anos da igreja. A Cânon 44 do Sínodo de Laodiceia, realizada no 4º século, diz claramente: as mulheres não podem ir ao altar.
Em 1755, o Papa Bento XIV falou claramente em sua carta encíclica a Latar Santi que o Papa Gelásio, em sua nona carta, capítulo 26, aos bispos de Lucânia, continuou a prática maligna que havia sido introduzida das mulheres que servem a sacerdote na celebração da missa. Com esse abuso se espalhou para os gregos. Inocêncio IV, peraí que saiu aqui a página, proibiu estritamente em sua carta ao bispo de Tusculum. As mulheres não devem usar servir no altar. A elas devem ser completamente recusados esse ministério. Vamos ver no Código de Direito Canônico de 1917, que o ministro servindo na missa não seja uma mulher, a não ser que faltando um homem por razão justa e precavendo para que a mulher responda de uma certa distância, de modo algum suba no altar. Minister missae inserviens ne si mulier nisi depsi virum iusta de causa. Aqui é latim, eu não sei falar não. É Canon 813, 2, tá? Tá no quem quiser ver, direito canônico, tá? De 1917. Pode buscar aí no Google. Mas calma. Você pode dizer assim, isso é tão antigo, antes do Concílio Vaticano II, muitas coisas mudaram, né? Não, meninas serviram no altar foram diretamente condenadas 2 vezes por falta de uma. A primeira vez pelo Papa Paulo VI, em 1970, que escreveu na carta de instrução Liturgicae Instaurationis, em latim. Em conformidade com as normas tradicionais da igreja, as mulheres solteiras, casadas e religiosas, sejam em igrejas, conventos, casas, escolas ou instituições para mulheres, são impedidas de servir o sacerdote no altar. E 10 anos depois, em 1980, o Papa São João Paulo II repetiu claramente em sua instrução Inestimabile Donum. Há, naturalmente, vários papéis que as mulheres podem desempenhar na Assembleia Litúrgica. Estes incluem a leitura da Palavra de Deus e a proclamação das intenções da oração dos fiéis. As mulheres, contudo, não é permitido atuarem como servas no altar. Agora, creio que ficou muito claro que a igreja não permite e nunca permitiu que as mulheres servissem no altar. Mesmo assim, muitas pessoas, sacerdotes mal formados, pessoas com ideologias, pessoas com ideias que não tem a noção, entendeu? Não gostam muito dessa proibição, entendeu? Porque eles pensam que isso é mais do que um racismo, um machismo, né? Algo que está enrostido vindo de uma instituição antiquada, ultrapassada e opressora. Afinal, qual é o problema? Não pode ser errado ter meninas coroinhas. Fora que, se as meninas servirem, elas terão um papel mais ativo na igreja. Poderia mesmo encorajar-se em uma vocação religiosa. Muito bom. Sejamos sinceros, seria muito sexista da parte da igreja não permitir que as mulheres servissem em pleno século XXI, não é? Não é. Essa proibição não é arbitrária. Há sérias dificuldades, tanto pastorais quanto teológicas, com mulheres no altar e que podem ter um impacto muito prejudicial à fé. Veja primeiro as dificuldades pastorais. Antes de mais nada, vejam como é. Eu não estou falando que as mulheres não têm um papel a desempenhar na igreja, mas a igreja sempre reconheceu que há diferenças entre os sexos e essas diferenças significam que cada gênero tem papéis distintos a desempenhar no papel da salvação. Qualquer que for o papel de uma mulher, né, que venha a desempenhar, e há muitos papéis que ela pode desempenhar, todos eles absolutamente vitais. Ela nunca poderá ser uma sacerdote. E atenção, isso não quer dizer que a igreja não quer permitir que as mulheres sejam sacerdotes. As mulheres são incapazes de serem sacerdotes. Uma mulher padre é como um círculo quadrado, uma contradição em termos. O Papa São João Paulo II relatou isso muito claro quando escreveu na carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis. Né? Tá lá. Só você no Google. Portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto da máxima importância que pertence à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos. Lucas, capítulo 22, versículo 32. Declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres e que essa sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. E antes de alguém pensar assim, mas o Papa João Paulo II era um polonês, e todo polonês é conservador, e blá blá blá, isso não conta. Vamos ouvir da boca do Papa Francisco, o favorito de muitos, nesse quesito a esperança de mudar tudo o que eu não gosto, quando ele voltava da Jornada Mundial da Juventude em 2013. Com respeito à ordenação de mulheres, a Igreja já se manifestou e disse que não,
Essa porta está fechada. Mesmo assim, algumas pessoas continuam a pedir o impossível, que a Igreja Católica ordene uma mulher. Algumas dessas pessoas, né, são simplesmente o que se chamam de idiotas úteis e não entendem por que aquilo que eles estão pedindo é impossível. Mas há outros, né, muito empenhados aí por uma ideologia marxista e até feminista chamada igualitarismo. O igualitarismo, né, tem todas as desigualdades existentes como inerentemente más e tenta destruí-las por qualquer meio necessário. O grande problema é que isso simplesmente nega a realidade objetiva. Os homens e as mulheres são de igual valor, mas não são iguais. Como 4 moedas de 25 centavos e uma nota de R$1. Mesmo valor. Coisas diferentes. Existem diferenças reais, biológicas, fisiológicas, psicológicas, entre homens e mulheres. Isso significa que cada sexo tem papéis diferentes a desempenhar. E já que uma menina não poderá nunca ser um padre, deixá-la servir no altar é um tanto quanto cruel. Muitos sacerdotes, muitas vezes, começaram como acólitos. Estudos mostram isso. O Centro de Pesquisas Aplicadas no Apostolado, um centro americano de pesquisas sobre assuntos católicos, realizou diversas pesquisas entre os postulantes no sacerdócio por alguns anos. Nela, os seminaristas são questionados sobre sua etnia, família, educação e participação em ministérios paroquiais. Esse tipo de coisa. Uma das perguntas feitas foi: vocês eram coroinhas durante seus anos formativos? Os resultados foram: em 2010, 70% dos entrevistados eram acólitos. Em 2011, eram 71%, 75% em 2012 e 67% em 2013. Claramente, há uma forte relação entre um e outro. Deixar uma menina servir no altar é uma falsa esperança. Colocá-la em um ponto que levaria, logicamente, ao estado sacerdotal. Mesmo que nem todos, nem mesmo a maioria dos coroinhas, tornem-se sacerdotes ou continuem servindo no altar. Isso é porque eles próprios escolheram sair desse caminho natural. As meninas servindo no altar não têm essa escolha. O objetivo disso, final, é algo que ela nunca poderá alcançar. Na melhor das hipóteses, ela ficará desapontada. Na pior das hipóteses, ela pode sair e se juntar a uma seita protestante ou outro tipo de grupo herético, que vai dizer acordada que ela foi ordenada. Tanto é que a gente pode muito bem ver pastoras, entendeu? Pastoras, né, bispas em outras religiões por aí, coisa que não existe, entendeu? Eu também já ouvi algumas pessoas falarem que deixar as mulheres servir no altar encoraja-as a se tornarem freiras. Pode até ser que sim, né? Mas a relação entre as duas coisas não são tão claras. Logicamente, quem está envolvida com algo a ver com a igreja pode encorajá-las a permanecer engajadas, mas não há nada específico sobre ser coroinha que incentive essa menina a se tornar uma freira, entendeu? As freiras não realizam o sacrifício da missa, não são sacerdotes nem nada parecido. E não é apenas com as meninas que isso é justo. Na real, sejamos sinceros, né? Uma vez que uma menina se envolve em algo, o normal é que os meninos passem a ver essa coisa como coisa de menina. E não vão querer fazer. Entendeu? Você não termina com a igualdade em número de meninas e meninos no altar. Você acaba com um altar cheio de meninas e meninos sentados nos bancos, se eles forem à missa. Nas paróquias mais tradicionais, onde não se permite acólitas, não é assim. Nessas, é habitual ter um grupo de jovens meninos que servem. Eles a veem como uma busca nobre e cavaleiresca. Nessas paróquias, as vocações aumentam bastante. Essas são as preocupações pastorais. A gente vai ver agora as teológicas, né? Como eu disse, se um coroinha é o primeiro passo, se o coroinha é o primeiro passo no caminho que leva ao sacerdócio, um cara não precisa percorrer todo o caminho, mas é um caminho que só um homem pode trilhar. Isso ocorre porque, historicamente, a posição de coroinha responde à ordem dos acólitos. O serviço no altar sempre foi associado ao estado clerical. Colocar mulheres na mistura não só rompe com 2000 anos de tradição, mas também faz mudanças reais na teologia da missa. As igrejas não são construídas da maneira como elas são construídas por capricho. A arquitetura significa algo, representa o céu e a terra. A nave corresponde à terra e o santuário corresponde ao céu. O santuário é o sacrifício de Cristo, é reapresentado ao Pai. É naturalmente associado a Cristo e ao masculino. A nave é o lugar onde a noiva de Cristo, sua igreja, está sentada. Representa o feminino. A separação do masculino e feminino reflete a compreensão correta da relação entre Cristo e sua noiva. A igreja e mais especificamente entre Deus e sua criação. Tudo sobre a missa tem um profundo significado teológico. Por exemplo, esse vídeo vai ficar grande, mas é assim mesmo. Os movimentos e gestos dos coroinhas e acólitos, quando disciplinados e bem coordenados, nos lembram os de uma milícia bem treinada, como as legiões de anjos no céu, que estão presentes em cada missa, adorando nosso Senhor Jesus, né? Adorando nosso Senhor em Salvador. E, sinceramente, não importa o que os desenhos dos anjos e cupidos
fofos tendem nos fazer engolir, né? Os anjos são masculinos, são guerreiros, são militares e são disciplinados. Deus e o céu são perfeitamente ordenados, perfeitamente harmoniosos. A missa, né, deve expressar isso. Do contrário, não estamos oferecendo um culto adequado a ele, a Deus. Para ser perfeitamente aqui honesta, há mais para ser um servidor de altar do que ser apenas um menino. Você deve ter masculinidade, deve fazer parte de um grupo bem formado, com disciplina, trabalho em equipe e precisão. Os movimentos litúrgicos superficiais são um problema quase tão grande como ter meninas onde não se deve. Aqui uma mulher falando, tá? E é isso. A missa deve manifestar verdades teológicas. Do contrário, isso pode levar os fiéis a entrar em erro. Não faltam motivos para a gente discutir sobre isso, sobre os erros e as suas origens. Mas essa coisa, em particular, as mulheres de altar, é praticamente onde ele começa. Eu sei que isso vai chatear bastante gente, não me preocupa isso, e que nem todos são feministas, marxistas, nem militantes anticatólicos da revolução litúrgica ou da ordenação de mulheres, pelo contrário. Alguns deles são apenas mal formados, mas ainda assim bons católicos que não entendem a importância fundamental das diferenças entre os sexos para a liturgia. A razão para isso é o primeiro problema que eu resolvi dizer, né? É porque a introdução do feminino no reino masculino do santuário não apenas esvazia a questão dos gêneros, porque acaba causando confusão aos homens e às mulheres, dando-lhes falsas esperanças que nunca podem ser cumpridas. Também, simbolicamente, acaba perturbando a distinção entre Cristo e sua noiva, a igreja, isso perturba a distinção entre leigos e sacerdotes, entre nós e Cristo. E essa distinção foi, com o tempo, danificada a nossa relação, que é o meio da salvação também sofre, né? Se caso essa distinção, com o tempo, seja danificada. Como eu disse, isso não vai agradar a quase ninguém, que eu estou dizendo aqui. Mas, novamente, eu digo, a igreja não se preocupa em se manter em dia com as últimas tendências das ideologias. A única coisa com que ela se preocupa é com a salvação das almas. E o culto apropriado ao único Deus verdadeiro. E acho que o final disso aqui tudo é bastante claro do que eu estou falando. Há muitos problemas pastorais e teológicos causados por mulheres que servem no altar para incentivá-lo, ou até mesmo permitir. Deve haver um retorno imediato e completo a apenas homens e meninos que servem à missa. Pode não ser uma opinião aqui minha, né, tão popular, mas o erro não tem direito de ser tratado a pão de ló. Embora o Código do Direito Canônico não proibir explicitamente meninas de serem coroinhas, mas a questão sobre a participação de meninas como coroinhas foi abordada em documentos da Igreja, mas não está claramente definida como uma proibição no Código de Direito Canônico, deixando bem claro aqui, que é a legislação da Igreja Católica. Historicamente, a função de coroinha era tradicionalmente reservada a meninos, mas essa prática tem mudado ao longo do tempo. Em 1994, como já se tem, então, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos publicou um documento que permitia que meninas também pudessem servir como coroinhas em missas, desde que isso foi feito com o devido critério, fosse feito com o devido critério pastoral e respeitando as tradições locais. Portanto, atualmente, em muitas paróquias ao redor que a gente conhece do mundo todo, é comum a gente ver meninas, né, atuando como coroinhas. Aqui é uma opinião, tá? Assim como também não há documentos oficializados, né, que a Igreja Católica proíbe, que mostra especificamente uma menina de ser coroinha. Mas a prática de permitir que apenas meninos ocupassem essa função era uma tradição, entendeu? Apenas isso, que foi seguida por muito tempo, mas não está codificada, não estava codificada em um documento específico como proibição, nem em documentos, nem no Código, né, de Direito Canônico. Lá não tem nada que, tipo, você é proibida, não. Mas há algumas espécies de documentos citados até por papas, né, daquele tempo, que deixa isso claro. Mas o Papa Francisco oficializou que pode, né, que pode. A gente respeita. Como já citei, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, em 1994, emitiu uma instrução chamada Redemptionem Sacramentum. É latim, não sei falar nada de latim, que abordou a questão do serviço do altar. Embora a instrução reconheça a tradição de meninos de meninos servirem como coroinha. E lá também deixou claro que as conferências episcopais poderiam decidir se permitiriam meninas essa função. Portanto, a mudança na prática de permitir meninas como coroinha é mais uma questão de, digamos assim, adaptação pastoral e decisão local das dioceses e paróquias, e não uma proibição formal estabelecida nos documentos da igreja. Mas, na minha opinião, eu não permitiria filho da minha ser coroinha. Muitas dioceses ao redor do mundo agora permitem meninas a servir como coroinha. Isso reflete algo mais, digamos que, inclusivo, entendeu? Digamos assim. Nas tradições culturais daquele tempo,
e eclesiásticas, né, que viam essa função como uma preparação para o sacerdócio, que é exclusivamente masculino na Igreja Católica, historicamente falando, essa função de coroinha era reservada aos meninos, né, devido a tudo isso. A visão estava profundamente enraizada nas práticas da Igreja por muitos séculos. No entanto, isso começou a mudar, né? Nas últimas décadas, em 1994, enfim, isso acabou, digamos que, permitindo oficialmente que meninas também pudessem servir como coroinhas, né? A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos permitiu isso. Dizendo mais uma vez, a decisão reconheceu que a função de coroinha não precisa ser exclusivamente masculina e que as meninas poderiam participar plenamente na vida litúrgica da igreja. Questão de inclusão, né, o desejo de incluir meninas nas atividades da igreja, permitir que elas participem ativamente na liturgia, a igualdade de gênero, que a mudança que poderia refletir uma evolução na compreensão sobre igualdade de gênero dentro da igreja e na sociedade em geral, a adaptação pastoral, muitas paróquias começaram a perceber que a participação de meninas como coroinhas poderia enriquecer, entre aspas, a experiência litúrgica e encorajar, entre aspas, mais jovens a se envolver, digamos assim. A situação atualmente, muitas dioceses ao redor do mundo, infelizmente, na minha visão, permite, né, que seja coroinha. E essa prática se tornou bastante comum, tá? A decisão de permitir ou não meninas como coroinha pode variar bastante, né, de acordo com as normas locais estabelecidas pelas conferências episcopais ou pelas próprias dioceses, né? Não é nem questão digamos assim, é mais questão paroquial mesmo, tá? Nem pais, mães, uma mãe ou um pai pode querer, mas tipo, é mais uma decisão da própria paróquia. Ela decide se quer menina ali ou não. Mas no rito tridentino não existe menina coroinha, entendeu? Não existe isso. E eu sou contra, entendeu? Mas nada contra quem quiser colocar sua filha. Mas eu não colocaria minha filha para ser coroinha. Justamente por conta de que eu sigo a igreja da maneira tradicional que ela é, entendeu? Da maneira tradicional. Não importa se Papa autoriza, não importa para mim. Eu sigo o que sempre foi a tradição da igreja, entendeu? Isso aí não deve acabar jamais. E é isso, entendeu? E aqui é só uma opinião. Não venha dizer nada que não, que eu não estou nem interessada em saber. Estou dizendo minha opinião e somente isso.